Meus amados alunos, candidatos ao sagrado batismo, a paz do Senhor. Vamos continuar em nosso curso de preparação para o seu batismo. E hoje o tema da aula é o ministrante do batismo. Eu quero hoje tratar sobre este assunto. Nós temos falado para vocês sobre quem deve se batizar, o candidato ao batismo. Foi a aula anterior, né? Hoje eu quero falar sobre a pessoa que vai lhe batizar. Quem deve ser essa pessoa? Será assim? Qualquer pessoa da igreja, ou qualquer pessoa que se diz pastor, ou qualquer pessoa que se autodenomina ministro do evangelho, pode batizar você? É o que nós vamos ver nesta aula. E eu quero adotar de antemão, para a nossa leitura inicial, um texto já lido, que está em Atos dos Apóstolos. Inclusive, essa é uma qualidade, uma característica da nossa aula, da nossa preparação, que eu preciso muitas vezes ir ao mesmo texto para ensinar verdades diferentes. Você já notou isso? Eu quero me valer de Atos dos Apóstolos, de antemão, capítulo 19, e vamos ver aqui o versículo 4. Vamos precisar também do verso 5 e 6. Tá bom? Vamos lá. Diz assim o versículo número 4. Disse-lhes Paulo: João batizou ou realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Paulo está dizendo que João realizou o batismo de arrependimento. Logo, Paulo está se referindo ao João Batista, que batizou Jesus e batizava às margens do Rio Jordão. Lembra que ele batizava lá e quem chegava, ele dizia: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Você pode ver isso em Mateus capítulo número 3. Inclusive Jesus chega e pede para se batizar e ele resiste, porque ele achava que Jesus tinha uma autoridade maior do que a dele. Na verdade tinha, só que Jesus precisava ser batizado por João, tal. Então Paulo está dizendo que João batizava, quer dizer, não era qualquer pessoa. Era alguém a quem Jesus disse que na terra não tinha nascido nenhum homem maior que João Batista. A Bíblia se refere a João como um profeta. Inclusive, pelo que nós notamos no livro de Lucas, o sumo sacerdote da época, o sacerdote maior da época, deveria ser João Batista, que era da linhagem de Araão. Mas isso é uma outra história. Mas vale a pena tocar no assunto para dizer que João Batista era grande, tinha uma grande autoridade. E era por isso que ele batizava, porque tinha uma grande autoridade. Mas o texto, versículo 5 diz assim, no texto de Atos 19, diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Quer dizer, preste atenção, João é mencionado aqui como uma pessoa que batizava. E depois diz aqui que Paulo batiza esses irmãos. Na verdade, se você ver aqui, eram 12 irmãos. Versículo 7, eram ao todo uns 12 homens. Uns 12 homens, quer dizer, nem chegava a ser 12. Era uma congregação entre 10 e 11 irmãos. Quase 12. Entendeu? Então quer dizer, no mesmo texto você vê que João batizava, era ele quem ministrava o batismo. E no mesmo texto você vê que Paulo batizava. Veja bem, lá na frente Paulo vai dizer assim que
batizou alguns irmãos, mas não era exatamente este o serviço dele, batizar irmãos. O serviço de Paulo mais era pregar, era ensinar, mas quando tinha necessidade, ele batizava os irmãos. Mas ele preferia mandar outros batizarem, né? Se você vê também aqui, olha, você volta um pouquinho no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver num texto já lido, mas é importante que você veja, no capítulo 8, quem foi que batizou. Lembre-se, quem ministrou o batismo? Do eunuco. Está lembrado? Capítulo 8, versículo 38 diz assim: Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Filipe batizou o eunuco. Veja bem que não foi um membro qualquer. Esse qualquer não é um qualquer pejorativo. Ele está falando qualquer no sentido daquele membro comum que na igreja não exerce nenhuma autoridade sobre o povo. Entendeu? Quem batizou aqui foi Filipe. Esse homem, inicialmente, era um diácono. Depois ele foi chamado de evangelista. No capítulo 6, ele é colocado entre os 7 primeiros diáconos. Logo, era uma autoridade na igreja. Preste atenção. Não era qualquer uma pessoa qualquer. Não era uma pessoa comum do povão. Não era um crente, simplesmente um membro. Ele era autoridade no meio do povo. Então você percebe aqui que mandam parar o carro e esse homem que evangelizava tinha sido levantado pela igreja, ele batizava o povo. Tá certo? Agora, vamos voltar um pouquinho em Atos dos Apóstolos. Você vai ver aqui, já vai ver o apóstolo Pedro, capítulo 2. Veja bem. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 2. Eu quero ler a partir do 37 para você ter a ideia de que era Pedro quem estava à frente desse batismo. Diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos? E Pedro respondeu e disse: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vocês percebem que aqui é Pedro e os apóstolos à frente deste batismo de 3.000 pessoas? Pois é. É o que está acontecendo. Quer dizer que não era qualquer um daqueles 120, que até aquele dia tinham quantos? 120 crentes na igreja, né? Não era qualquer um daqueles 120 irmãos. Aqueles irmãos foram chamados para outra coisa na igreja, aqueles que já congregavam ali. Mas Pedro e os demais apóstolos ministravam esse batismo. Mais à frente, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro está na casa de Cornélio pregando o evangelho. É uma história muito interessante. Veja bem, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 44, preste atenção. Ainda Pedro falava estas coisas, quem? Pedro. Falava estas coisas, que coisas? Pregava o evangelho, fazia o sermão na casa de Cornélio. Caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. Quer dizer, se converteram. Se o Espírito desceu sobre eles é porque eles se converteram. Entendeu? E os fiéis que eram da circuncisão
que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios fora derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou Pedro. Perguntou quem? Pedro. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados este que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Quer dizer, Pedro agora, quando os vê falando em línguas, Pedro diz: será que a gente pode recusar batizar esses irmãos se eles receberam o Espírito Santo como a gente recebeu? Então, versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles alguns dias. Quem estava à frente desse batismo? Pedro. O que é que eu quero dizer a você? É que não é qualquer uma pessoa que pode batizar. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. Um membro comum da igreja não tem autoridade de batizar. Não tem. Eu estou dizendo isso porque uma vez um pastor chegou para mim e disse: Cícero, você sabe uma coisa? Qualquer crente pode batizar. Ele vai pregando o evangelho e quem for se convertendo ele vai batizando. Não é assim. Quando Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, aquela ordem, antes de tudo, foi dada aos apóstolos. Então, todos devem pregar o evangelho, porque a visão geral da Bíblia é que cada um é testemunha do evangelho, entendeu? Cada um de nós é um porta-voz. Mas a ordem de batizar foi dada a algumas pessoas. Cristo Jesus não levantou todo crente para sair pregando e batizando. Nós precisamos dar testemunho da palavra, está escrito em toda a Bíblia, que nós devemos testemunhar das grandezas de Deus. Mas batizar não. Ministrar batismo, não. É a mesma coisa de ministrar a ceia, não. Ministrar o seu casamento, não. Ministrar uma imposição de mãos em você, não. Essas coisas são restritas às autoridades da igreja. Nem tudo o que um pastor tem autoridade de fazer na igreja, um missionário, o membro comum tem essa autoridade. Não pode. Não é assim não. Preste atenção porque eu estou dizendo isso. Tem dois tipos de pessoas que não podem lhe batizar. Primeiro, o membro comum, por mais consagrado que ele seja. A menos que ele receba uma autorização do altar. Ou seja, tem lá um membro que a gente considera consagrado e a autoridade da igreja chama ele e diz: olha, você hoje tem a minha autoridade para batizar. Quer dizer que ele está batizando debaixo da autoridade de alguém. Entendeu? Mas ele tomar a iniciativa e dizer: vem aqui hoje, eu quero lhe batizar. Não aceite. Olhe, tome cuidado com pessoas que ministram sobre vocês. Vocês estão iniciando a fé, iniciando a vida com Deus, vocês precisam terem essa ideia fixa na mente. Durante a história de vocês com Jesus, vocês vão descobrir muita coisa que as pessoas ficam fazendo por vontade própria, fazendo coisas certas de maneira errada. Um outro tipo de gente que não pode ministrar sobre você o batismo, nem outra coisa, casamento, imposição de mãos, essas coisas. Quando é uma pessoa que, mesmo que tenha uma autoridade dada por alguma igreja, você vê que a vida dessa pessoa não está consagrada a Deus. Isso é muito sério. Se você vê, por exemplo, a primeira pessoa que eu mencionei aqui foi quem? João Batista, não foi? Ele era um homem consagrado. Diz a Bíblia que ele falava a verdade, nem que ele morresse. Mas era um homem que o próprio Jesus Cristo destacou como um grande profeta, como um grande homem. Desde o nascimento de João Batista, pode ler lá em Lucas, capítulo 1. João já era cheio do Espírito Santo.
desde o batismo, desde o nascimento, desde o ventre. Quando Maria foi visitar Isabel, meu querido, minha irmã, João Batista estava gerado no ventre da mãe dele. Ele já foi cheio do Espírito Santo. Então, não era uma pessoa qualquer. Era um homem cheio do Espírito Santo. Até a comida de João não era qualquer uma. As vestes de João eram vestes de profeta. Então, é esse tipo de gente que deve batizar você. É esse tipo de gente que deve ministrar sobre nós. Não é qualquer pessoa. Agora, por exemplo, vamos aqui, Paulo. Quem era Paulo depois que se converteu? Foi abandonado por muita gente e fez a vontade do Senhor. Um dos homens que mais pregou o evangelho no mundo. Naquela época ele andou em dezenas de cidades, pregando a palavra, fundando dezenas de igrejas. Um homem que sabia jejuar, que tinha a vida consagrada a Deus. Do mesmo jeito de Pedro. Pedro, antes de Jesus subir ao céu, ele tinha aquelas coisas dele, chegava até a duvidar de certas coisas, falar sério até com Jesus, mas Jesus viu naquele homem uma grandeza. E ele recebeu o poder de Deus em Atos 2, e agora ele está sendo o pioneiro de levar o evangelho à casa de Cornélio, que não morava nem em Israel. Com o tempo, a vida cristã vai mostrar isso para você. Que Pedro foi levado à casa de Cornélio, que não era um israelita. E naquela época, pensava-se que só os israelitas deveriam ser alcançados com o evangelho. Entendeu? Aí Pedro é levado à casa de Cornélio. E quando ele chega lá, ele prega para aquela família, prega para aqueles gentios, que a palavra gentil na Bíblia significa não judeu, não é gentil de gentileza, é gentil com O, entendeu? Gentil com O é gente que não é judeu, não é israelita, ok? Então Pedro leva a palavra lá, o Espírito Santo leva Pedro e ele batiza aquela pessoa ali. Quer dizer, é João que batiza, é Pedro que batiza, é Filipe que é levantado pela igreja. Em síntese, era uma autoridade. Eram as autoridades da igreja quem batizavam. Era um pastor, era um apóstolo, era um diácono, era um evangelista. Por isso que você que vai se batizar, eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa saber disso. Sabe por quê? Porque as pessoas têm muitas ideias equivocadas sobre o batismo. Muitas ideias equivocadas. Vejam bem, foi um pastor quem disse para mim que qualquer pessoa podia batizar. Mas nós não encontramos isso na Bíblia, em todos os textos que eu mostrei para vocês. Não é verdade? Então, agora eu vou pautar uma coisa, não somente o batismo. Mas se você não é casado, quando você for se casar, zele por essa parte do jeito que você zelou pelo batismo. Entendeu? Não permita uma pessoa que tem uma vida irregular procurar regularizar você. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. É por isso que a igreja cristã evangélica preza pelo casamento dos ministros, enquanto a igreja de Roma preza para o ministro ser solteiro. Preste atenção, porque ninguém pode dar o que não tem. Se eu não sou casado, como é que eu vou ensinar sobre o matrimônio? Como é que eu vou dizer, olha, eu caso você, está declarado casado. Se eu não quis me casar por imposição de uma religião, você está entendendo? Então você tem que prezar sobre isso. Por isso que eu estou te dizendo. E as pessoas correm muito risco quando não olham para isso. As pessoas hoje vivem se batizando, brincando de batizar-se. Existe um tipo de denominação hoje, até que faz um grande trabalho no Brasil e no mundo, mas que prega o rebatismo.
Eles mesmos te batizam hoje e daqui a um ano, se você quiser se batizar de novo para confirmar o batismo de outrora, aí você se batiza. Você veja onde é que nós estamos. Existe outro tipo de denominação que faz você se batizar pelos mortos. Você chega lá e diz assim, olha, eu quero me batizar na intenção do meu pai que morreu, está com 10 anos. Aí você se batiza, aí naquela religião, você batiza e seu pai que morreu há 10 anos dizem que é beneficiado. Isso é totalmente contrário às escrituras. Entendeu? Então tem muita coisa sendo dita aí sobre o batismo que está tudo errado. Então se a pessoa ensina errado, ele vai batizar errado. Então é por isso que essa aula visa colocar você no caminho. Quem deve lhe batizar deve ser uma autoridade consagrada pela igreja. E que você olhe nele e veja a autoridade de Deus na vida dele. Quem sabe você conhece alguém que diz que se batizou por um pastor que vivia, digamos, em adultério, que acontece, viu? Roubando a igreja, dando mau testemunho, comprando sem pagar, envergonhando o evangelho. Esse batismo, eu vou dizer o que aconteceu com esse batismo. Segure aí que eu vou ter que lhe dizer uma coisa. Olha, eu vou mostrar um texto que é muito sério. Olha, aliás, eu não vou abrir. Eu vou recomendar uma mensagem minha que está também no YouTube. Procure uma mensagem minha depois no YouTube. O título dela é Maldita Bênção. Você vai entender direitinho o que significa uma bênção dada por um falso ministro. Você não pode deixar de ver essa aula lá. Não é uma aula exatamente para o batizado, mas para qualquer irmão. Mas você precisa ver por que eu estou te dizendo que nós temos que prezar pela consagração de uma pessoa que vai batizar você. Porque Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, eu só posso dar o que eu recebi. Pedro disse na porta do templo, disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ou seja, o que tem numa pessoa, ela é transferido para você. Se eu vou lhe batizar, a minha postura conta muito, porque vai ser transferido algo para você. Você já ouviu falar na transferência das bênçãos? Pois é. Do jeito que tem transferência de bênção, tem transferência de maldição. Impor as mãos em você, batizar você, entregar a ceia a você, ministrar sobre sua vida, orar na sua cabeça. Tudo isso é uma transferência de alguma coisa. E eu só passo para você aquilo que eu tenho. Então, por isso que eu quero que você preste atenção a essas coisas que te mostrei aqui. João, um grande profeta. Pedro, um grande apóstolo. Paulo, um grande apóstolo pregador. Filipe, um grande evangelista. Nunca foi uma pessoa qualquer. Porque Jesus jamais ia enviar alguém para fazer isso, sabendo que a transferência para aquela pessoa ia ser uma transferência do que a pessoa era. Então, deixa eu falar para você. Algumas pessoas têm me procurado e têm dito, bispo, eu não me sinto batizada. Eu pergunto, meu irmão, por quê? Por quê? Aí essas pessoas, algumas já me falaram no decorrer do meu ministério, é porque a pessoa que me batizou não era consagrada a Deus. É tanto que depois essa pessoa caiu em pecado. E na época que ela vivia na igreja já se tinha comentário, só que não se tinha prova. Mas, meu irmão, a pessoa quando era ministro do evangelho, tinha comentário que a pessoa vivia no pecado. Aí depois que sai do ministério, não fica nem crente. Essa desgraça acontece com muitos
que se dizem pastores. Essa desgraça desse desvio tem acontecido com muitas pessoas. Então quer dizer que aquele comentário de que essa pessoa, quando era ministro do Evangelho, fazia isso e aquilo, pecava, então poderia ser uma verdade. Quer dizer que essa pessoa ficava batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e transferindo para aquela pessoa o que ela era. Quer dizer que não era uma mão limpa, vamos dizer para você entender, não era uma pessoa limpa limpando você, essa pessoa, a outra pessoa. Era uma mão suja tentando limpar alguém. Eu pergunto, tem condição de duas mãos sujas limparem uma pessoa? O que acontece se as minhas mãos estão sujas? Se eu passar sobre uma pessoa, sobre uma roupa de uma pessoa, tem condição de limpar com sujeira? Não tem. Você só limpa se tiver limpo. Então, é a mesma coisa de um ministro do batismo. Claro que ele não vai limpar, mas ele vai transferir algo que ele tem. Quando aquele ministro disser, minha irmã ou meu irmão, você já aceitou Jesus no seu coração? Já. Promete ser fiel para sempre? Sim. Promete entregar seus dízimos e ofertas para a casa de Deus? Prometo. Aí, igreja, eu posso batizar essa pessoa? A igreja, amém. Então, as mãos são colocadas sobre sua cabeça e é dito assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquela hora, tudo que essa pessoa pôde juntar de si passou para você. Aí naquele texto, naquela pregação sobre maldita bênção, você vai ver que quando isso acontece, aí foi passado para você não o que a pessoa pronunciou, mas o que a pessoa é. A influência espiritual. Eu termino lhe contando uma história. Eu preguei numa igreja e falei sobre a influência que se passa na hora do batismo para alguém. E que se tinha alguém ali, que tinha alguém para batizar, tomasse cuidado. Quem ia batizá-la? Que não deixasse qualquer pessoa ministrar o batismo. Procurasse aquele pastor consagrado. Aliás, congregue numa igreja onde o pastor seja consagrado a Deus. Eu sou contra membro estar mudando de igreja para lá e para cá o tempo todo. Sou contra porque isso é infantilidade. Mas é a única coisa que eu ainda digo. Não, se você congrega no local onde o pastor tem vida duvidosa, comprovada, aí sim, procura uma igreja que tenha um pastor de vida consagrada. É a única coisa a única abertura que eu abro na minha palavra, entendeu? Bem, aí quando terminou o culto, o cidadão me procura e diz, Bispo Amaro, olha rapaz, eu não tinha ouvido essa verdade antes, eu já contratei uma pessoa lá para batizar os meus filhos. O meu filho. Quem é a pessoa? Quando falou, meu irmão, não faz isso. Tu ouviste a palavra hoje, coloca essa palavra no teu coração e toma a tua decisão. Coloca outra pessoa para consagrar, para batizar a tua casa, que não é obrigado a ser eu não, tem tantos homens consagrados. Enfim, ele não pôde aceitar o que eu falei, entendeu? Ele disse que não podia aceitar, que já tinha contratado a pessoa. Eu não pude evitar, eu sei que aquela pessoa levou sua família para ser batizada. Isso foi um dia, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, aquela pessoa que ela levou para batizar, seu filho, adoeceu de um problema grave. E por causa desse problema grave, aquele pai nunca pôde viver mais perto do filho. Porque aquele filho teve que viver num local onde tinha um tratamento para aquela doença. E foi depois do batismo. Leve isso a sério, viu? Leve isso a sério. Você está acompanhando essa aula, que você seja batizado por alguém que tem uma vida santa diante de Deus. Sem falha totalmente você não vai encontrar nunca.
A igreja não encontra, mas que seja aquela pessoa que procura zelar, aleluia, pela sua vida com Deus. Esta é a nossa aula de hoje. Vamos partir agora para a próxima. Deus abençoe e vai se enchendo de alegria que está chegando o dia de você se batizar. Amém.